Gálatas, capítulo 2, verso de número 11. Queridos, começamos essa série de pregações a fim de trazer aos irmãos uma palavra de consolo e coragem diante da escolha que o Brasil fez para o governo do ano que vem. Muitas pessoas pelo Brasil afora estavam preocupadas diante dos resultados das eleições. E Deus trouxe uma palavra ao meu coração dentro do livro de Gálatas para falar justamente dentro desse tema, graça libertadora. E eu aproveitei a bandeira de Minas Gerais para falar dessa liberdade ainda que tardia. Porque o que estava acontecendo na igreja da Galácia era justamente isso, né? Irmãos que estavam tendo uma liberdade privada, estavam sofrendo com uma pressão judaizante, ao ponto de que eles não estavam gozando de uma verdadeira liberdade que só em Jesus nós temos. A nossa proposta é trazer clareza onde deve estar a nossa confiança, mesmo diante de uma possibilidade de um governo opressor, e nós não estaríamos presos a esse sistema, pois o verdadeiro rei nos libertou. Posso ouvir um amém? Então, no primeiro episódio, nós falamos o seguinte: quem somos? O versículo 4 respondeu dizendo que fomos livrados, somos os livrados da condenação do pecado na graça de Cristo. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que esses que foram livrados, eles podem gozar de uma verdadeira liberdade. No capítulo 1, versos número 4. Na sequência, ele vai falar sobre o desvio doutrinário, o que ele vai chamar de outro evangelho. Hoje mesmo eu soltei um vídeo falando sobre o desviado no Instagram. Esse outro evangelho, ele vai falar que é um evangelho desgraçado. Por quê? Porque é um evangelho com a ausência da graça de Jesus Cristo. E o evangelho com ausência de graça, logo, é um evangelho desgraçado. Um evangelho que ele não vê a justificação pela fé como o somente necessário para a nossa salvação. Ele quer sempre botar uma coisinha a mais. Não, é a fé e a minha capacidade de andar na linha. É a fé e a minha ética. É a fé e a minha moral. É a fé e a quantidade de orações que eu faço durante o dia. É a fé e a quantidade de dinheiro que eu dou na hora da oferta. É a fé e as minhas boas obras. Ele estava querendo dizer o seguinte: não. A justificação é somente pela fé. No segundo episódio, destacamos que havia uma preocupação por parte de Paulo com a unidade da igreja e aprendemos que a verdadeira unidade, ela aceita qualquer pessoa que esteja em Cristo. Se entrar aqui uma pessoa que usa outros tipos de vestes, que geralmente a confissão, aqueles irmãos que são batistas não costumam usar, nós não iremos ter nenhum tipo de preconceito com ela. Nós iremos aceitá-la. Se vem um irmão de uma igreja mais pentecostal, com vestes que cobre mais a parte do corpo, ele terá lugar nessa mesa. Nós não devemos de maneira nenhuma, de certa maneira, rejeitar esse irmão. Devemos aceitar essas pessoas no nosso meio a partir do momento que elas queiram caminhar conosco. Nosso segundo destaque dentro dessa temática da unidade, que é o ponto 2, nós no versículo 7, nós vemos que ele reconhece que as pessoas têm chamados diferentes. Então o apóstolo Paulo foi chamado para ser o apóstolo dentre os gentios, assim como o apóstolo Pedro, ele foi chamado para ser o apóstolo no meio dos judeus. Ou seja, mas todos eles estão ancorados no evangelho da graça de Deus, que diz que a justificação, ela não é por obras, mas ela é pela fé. O solo do qual o Pedro anda, do qual o Paulo anda, do qual o Tiago anda, é o mesmo. Agora, a maneira de se expressar, ela é diferente. Os povos pelos quais eles foram separados para comunicar o evangelho
evangelho é diferente. E nós falamos isso, sabe por quê, meu irmão? Porque existem pessoas que têm chamados específicos na comunidade. Existem irmãos que vão ter facilidade para falar mais com os moradores em situações de rua. Existem irmãos que vão ter facilidade para comunicar diante dos grupos de minoria da sociedade. Existem irmãos que vai ter aquele chamado, né, de pregar para os góticos, para os roqueiros, para os skatistas com uma facilidade maior. Nós demos o exemplo dos linguajares que nós temos aqui nessa comunidade. Aqui você pode falar tanto, pô, tá de esculacho, cadê a Hannah? Né? Ou como você pode falar, ô Zé, tá de brincadeira comigo, senhor? Né? Por quê? Porque você vai atingir um número de pessoas diferentes, com aspectos diferentes, com uma cultura diferente, mas todos eles têm um ponto em comum, que está lá no versículo de número 10, onde eles se unem, é no cuidado mútuo do pobre. Nós falamos que a igreja em Jerusalém estava sofrendo de grande pobreza, porque afinal de contas Jesus volta amanhã, então vem de tudo, dá para geral, dá para todo mundo, para que todo mundo fique bem na fita, mas só que Jesus não voltou, parceiro, Jesus não voltou e a galera ficou pobre. Quem ajudou? Foi a igreja gentia, a igreja da Antioquia, que estava ajudando a galera em Jerusalém, para que eles não viessem padecer na pobreza. Então ele vai falar o seguinte: Paulo, tá tranquilo, pode ir para os gentios, só te peço uma coisa, lembre dos pobres. Ele falou, pode deixar que isso está comigo no coração, não vou esquecer o cuidado dos pobres, porque é no cuidado dos pobres que nós nos unimos, sabe? Então fica tranquilo, Pedro, eu vou cuidar dos pobres. Então, no cuidado mútuo das igrejas, essa unidade estava sendo preservada, mas de repente há uma desavença apostólica, pois nós iremos entrar em um dos momentos assim muito singulares da Bíblia, mas que diante de uma crise que parece que estava acontecendo, sai uma das verdades mais lindas da palavra de Deus, das quais, né, o reformador Lutero vai dizer que, se ele possível fosse, ele casaria com a carta aos Gálatas. Ele chega a chamar ela de minha Kate, porque a sua esposa chamava Catarina Van Bora, e ele olhava para Gálatas e se apaixonou de tal forma que ele vai dizer assim, se possível fosse, eu casaria com a carta aos Gálatas. E a gente vai entender o porquê, né, de porquê dessas verdades, porquê que isso mexeu tanto com o coração do reformador e porquê que ela é tão singular a partir desse momento. Vamos à leitura, capítulo 2, verso de número 11. Diz assim: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, ou seja, na cara, porque havia se tornado vacilão, repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, uma das colunas em Jerusalém, ele comia com os gentios, ou seja, a gente. Gentios somos nós, tá bom, querido? Ele comia com a gente. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se, meteu o pé disfarçando, e separou-se, temendo a galera da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas, juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé, ou seja, meu brother, ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos, se você que é judeu vive como um gentio e não como judeu, por que quer obrigar a gente, os gentios, vamos chamar assim, a viverem como judeus? Deus, nos ajude a trazer uma palavra que edifique o coração do teu povo, em nome de Jesus. Mantenha a sua Bíblia aberta. É preciso, meu irmão, coragem, diga comigo, coragem para fazer a diferença. Preciso ter coragem para fazer a diferença.
Quando iniciamos o projeto de plantação da Igreja Candeia, fomos convidados a participar de algumas denominações, para que pudéssemos nos tornar parte de alguma convenção, ou seja, um conjunto de igreja. Se aceitássemos, aparentemente as coisas seriam bem mais fáceis para nós, pois é muito provável que teríamos apoio em vários aspectos. Pedagógico, a gente teria uma cartilha de discipulado pronta. Visual, a gente não precisaria ficar correndo atrás de, orando, buscando de um nome, de uma logo. Financeiro, talvez aqueles que estariam por detrás da gente nos dariam um apoio financeiro para que a gente pudesse estar agora, inclusive, em um espaço um pouco mais fixo. E tantas outras coisas poderiam acontecer nesse aspecto. A verdade é que quando paramos para pensar nessas coisas, chegamos a acreditar que a nossa jornada poderia ser até mais tranquila. No entanto, com a graça de Deus, entendemos a tempo que o Senhor estava nos chamando a ser uma comunidade diferente, que atingiriam pessoas diferentes e que essas outras denominações que nos fizeram as respectivas propostas talvez não conseguiriam atingir pela sua forma de trabalho. Entendemos em Deus e com a ajuda da multidão de conselheiros que o Senhor estava nos entregando algo para começarmos, para darmos início, e que seria algo tremendo dentro da realidade que o Senhor nos chamou, com proporções, para muitos inexpressivas visualmente, mas que teriam um impacto muito poderoso no mundo espiritual, trazendo transformações de vida, reavivando a alma de pessoas e a vontade de entrar numa igreja local. É por isso que Paulo, ao perceber a dissimulação do apóstolo, meu irmão, desrespeita a tradição judaica que dizia que casos como esse, primeiro deveria ser tratado secretamente. E não expor da maneira que ele fez. O que ele fez aqui foi botar o dedo na cara do outro apóstolo lá na frente de todo mundo. Pois o que estava em jogo, por que ele fez isso? Não eram meramente ideias, eram vidas. Eram vidas que poderiam ser contaminadas pela hipocrisia da religiosidade de Pedro e dos demais apóstolos e dos demais líderes. E, consequentemente, se afastariam do verdadeiro evangelho que diz que o homem é justificado exclusivamente pela fé. Afinal de contas, Pedro já tinha tido uma experiência transcendente em Atos capítulo 10. Ao passo que ele está em um determinado local e ele tem uma visão, aonde ele vê animais que no Antigo Testamento são considerados impuros, e o Senhor fala para ele: Pedro, mata e come. E ele vai dizer: Senhor, nunca vi coisa mais impura na minha vida. E ele falou assim: Pedro, não chama de impuro aquilo que eu santifiquei. E a revelação dessa visão está clara nas Escrituras Sagradas, porque Pedro está tendo uma revelação que ele também pode ir pregar na casa dos gentios. E quando ele recebe essa revelação, ele vai em direção até a casa de Cornélio. Coração esse que o Espírito Santo já estava batendo na porta, e quando Pedro chega lá, ele só coloca a bola para dentro, ritmo de Copa do Mundo, Ele está com a bola em cima da linha e empurra a bola para dentro, porque o coração de Cornélio já estava aberto para receber o evangelho da graça de Deus. Pedro já tinha tido essa experiência fenomenológica, meu irmão. Agora ele está ali comendo com a gente, e quando os judeus chegam, ele se afasta de nós. Pera lá, o apóstolo Paulo, o que está acontecendo, Pedro? Está dissimulando a galera. Você está agindo de uma maneira hipócrita, ao ponto que até o meu brother, o Barnabé, que está comigo na missão, está sendo influenciado por você. Existem pessoas que têm chamados diferentes, que vão atender uma proposta diferente e que vão atingir pessoas diferentes. Quando a gente olha para o Apocalipse, temos quantas igrejas lá, Felipe? Quantas igrejas em Apocalipse nós temos? 7 igrejas. Aí a gente não pode ficar refém de uma uniformidade para tentar ser um pouco mais expressivo,
para tentar ser um pouco mais aceito, para tentar ser um pouco mais legal, a gente precisa ter coragem para fazer a diferença. O que Pedro estava mexendo era justamente na doutrina básica do Evangelho, que o homem é justificado pela fé somente. O apóstolo Paulo ele não ia deixar isso passar, porque isso poderia ter uma proporção maior. Imagine se essa verdade de Pedro, dissimulada, sai dali e contamina todo mundo antigo. Como nós iríamos alcançar os gentios daquela época? Você já se pegou convicto de uma ideia, mas se deparou com um grupo de pessoas que pensavam diferente? Provavelmente sim. Você permaneceu firme? Ou foi convencido de que aquele era o melhor caminho? A resposta dessa pergunta fala muito da sua personalidade, das suas convicções e até mesmo da sua fé. É por isso que você tem que se perguntar como está o seu coração diante daquilo que Deus tem depositado em você. Eu vejo pessoas que têm uma ideia diante de uma conversa comigo, e tem uma ideia diferente diante de uma conversa com uma outra pessoa. São ideias opostas, mas ele não consegue se posicionar. Por quê? Porque isso é falta ainda de maturidade. Precisamos crescer. Ontem a gente estava falando sobre isso no PG dos jovens. E a pergunta que eu fiz no PG é: o que você tem na sua vida que você gastaria a sua existência fazendo? O que você tem de algo? O que você tem de propósito? O que você tem de sentido? Onde você olha e você fala assim: eu gastaria a minha vida toda fazendo isso. Por que não houve respostas? Porque ainda há muitas incertezas. E isso é super natural no meio da juventude. A mentalidade, a personalidade, coisas ainda estão sendo formadas, convicções ainda estão sendo formadas. É interessante quando a gente percebe que pessoas, eles conseguem verbalizar isso sem medo algum. Mas um dos maiores medos também que a gente encontra, e teve essa resposta lá, é justamente o motivo, é justamente o medo de não dar certo. Por isso que eu não falo. O que eu tenho na minha vida? O que eu tenho como um propósito de existência que eu gastaria a minha vida fazendo e que isso não me cansaria de tanto que eu amo fazer? Mas a gente precisa ter coragem para fazer a diferença, meu irmão. Ter coragem para verbalizar aquilo que acreditamos, pronunciar aquilo que acreditamos. Porque se a gente não tiver essa coragem, se a gente não tiver essa capacidade de colocar diante do Senhor essa verdade, diante dos incrédulos, das pessoas que não creem em Cristo, que fé é essa que eu e você professamos? Você acha que uma outra pessoa será convencida se você mesmo não foi convencido por aquilo que você diz professar, que é bom, que é aquilo que você gastaria a sua vida? Eu me lembro que quando eu tentei empreender aqui em Lagoa Santa, foi diante de uma empresa da qual eu não acreditava. E eu passei pela experiência de 6 meses, eu pedi para ter uma experiência de 6 meses antes de aceitar o empreendimento, porque nesses 6 meses eu fiquei me avaliando a empresa. E no final dos 6 meses eu tive uma conclusão: eu não acredito no produto. Como é que eu vou vender algo que eu não acredito? Tem gente que consegue fazer isso porque é um artista, né? Ele consegue interpretar muito bem. Né? Como é que eu vou vender um produto do qual eu não acredito? Eu não consegui. E a minha esposa também não. E por isso nós abrimos mão desse empreendimento e dedicamos aí a nossa vida em outro tipo de empreendimento. Né? Mas para isso a gente teve coragem para dizer não. Tivemos que ter coragem para dizer não. Depois de 6 meses, o cara deixando você usufruir de um cargo, das pessoas te olharem de uma maneira diferente, afinal de contas estava se formando um empresário, né? E você vai dizer não, não. Paulo, ele teve que ter coragem no momento que o apóstolo dissimulou para dizer não, afinal de contas Pedro andou com o mestre durante 3 anos. Afinal de contas Pedro andou sobre as águas. Afinal de contas, Pedro estava ali pertinho dele, recebendo as revelações diretas. Bom, eu vou repreender o apóstolo, sim, eu vou botar o dedo na cara dele, porque ele se tornou um vacilão. Nesse momento, ele se tornou um vacilão.
Coragem para fazer a diferença. Coragem para fazer a diferença. Mas sabe por que às vezes não tomamos essas atitudes? O segundo ponto que eu gostaria de destacar, porque ainda não fomos libertos da opinião dos outros. A opinião dos outros ainda é muito importante para a gente. E a gente, com medo do que vão falar ao nosso respeito, ainda desejamos nos manter cativos. Ainda que aquela convicção está batendo a porta daquilo que você sabe que você tem que fazer, mas você permanece cativo, sem dar o passo, sem ter coragem para romper. Porque o que os outros vão falar se eu me posicionar dessa forma? Meu irmão, está coerente com aquilo que você crê? Está coerente com a sua fé? Está coerente com os princípios da palavra de Deus? Não tarde, porque pode ser que você perca a oportunidade. Seja livre nessa noite da opinião alheia. Sabemos que é difícil ter uma postura diferente diante da maioria. E no caso de Paulo, por uma questão geográfica, talvez tenha tomado uma atitude tão enérgica, pois, assim como Antioquia representava a capital do evangelho no meio dos gentios, Jerusalém representava a capital do evangelho no meio dos judeus. Se Paulo não se posicionasse naquele momento, jogando dentro de casa, imagine o que aconteceria com a fé cristã pelo mundo afora. Estou dentro de casa, eu vou deixar esse cara vir aqui arrumar o barraco que ele arrumou e ir embora sem limpar essa sujeira? De maneira nenhuma. Ele pode até ir embora para Jerusalém, mas ele vai repreendido. A liberdade que ainda temos para pregar o evangelho em nosso país é como se fosse um time jogando dentro de casa, meu irmão. Porém, precisamos ter coragem para fazermos a diferença. Ou iremos ser engolidos por ideias que não produzem vida e nem liberdade. A coragem para fazer a diferença resulta na liberdade da opinião alheia. Se você tem convicção daquilo que está fazendo, está firmado em Deus, está abençoando o próximo e no final de todas as coisas está glorificando ao Pai, vá avante. Pedro poderia ter se livrado daquela situação constrangedora de duas maneiras. Primeiro, nem se assentando na mesa para comer. E segundo, continuando comendo a despeito de quem está chegando. Imagine você numa festa de fim de ano, muita festinha de fim de ano aí nas empresas, provavelmente. Aí você está lá na sua empresa e naquela mesa que você está cheio de cerveja. E eu passo no bar que vocês fecharam, com aquele cervejal, e você está lá no meio daquela galera. E você, ao me ver, sai de fininho, né? Como quem diz, vou sair aqui de fininho para o pastor não me ver que eu estou aqui, bota aspas, na roda dos escarnecedores. Você acha que essa atitude, como ela é vista diante de Deus? Ela é vista de uma maneira em que glorifica o Pai? Ou ela é vista de uma maneira em que revela quem é você? E aí, até quando você vai ficar preso àquilo que A e B vão falar de você? Lembre-se de que não foram eles que morreram por você na cruz do Calvário. Foi Jesus Cristo que morreu por você. Eu também já fui refém da opinião alheia. E algumas coisas na minha vida eu preferi tardar a ser, de certa maneira, apontado como alguém que eu não queria ser. Mas em determinado momento eu tive que romper com isso. Porque para fazer a diferença você precisa de coragem. Só que diante da crise, nem tudo são nuvens negras. Nem tudo é trágico. Diante da crise nós podemos tirar muitas coisas boas. E essa aparente crise apostólica resultou em uma das passagens mais libertadoras das Escrituras Sagradas. Neste momento, Paulo expõe verdadeiramente as implicações de quem foi liberto da condenação. Gostamos de falar do versículo adotado do atual presidente: conhecereis a verdade, e a verdade? Mas somente aplicamos isso à vida de não crentes. No entanto, à luz de Gálatas, aprendemos que a liberdade que Cristo nos propõe é mais ampla do que o tipo de pessoa que nós achamos que ela vai atingir.
Por isso, percebemos daqui em diante, na leitura, a verdadeira natureza do Evangelho e suas implicações. É o que eu vou chamar de tirar proveito dos momentos de crise. Porque não tem um momento de crise na nossa vida, querido, que de alguma forma a gente não pode tirar proveito dele, ainda que no final de todas as coisas seja para o nosso amadurecimento. Verso seguinte, Gálatas, capítulo 2, verso 15, diz assim: nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas, se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E é esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue que Cristo morreu em vão. Querido, muitas pessoas imaginam que por tentarem viver de maneira respeitosa, fizeram tudo o que é necessário para entrar no céu. Depois, depositam a sua confiança nas obras que realizaram para satisfazer as exigências da justiça de Deus. E por aí tudo bem. Se eu for uma pessoa legal, se eu fizer o bem ao próximo, se eu fizer o bem para os pobres, se eu der comida para os necessitados, está de boa. O meu lugar no céu está garantido. Trata-se de uma esperança inútil, pois a lei de Deus exige perfeição. A lei de Deus fala o seguinte: se você descumpriu um tio da lei, o que você descumpriu? Toda a lei. Toda a lei. Visto que não somos perfeitos, não temos a bondade necessária para entrar no céu de Deus. Essa bondade nunca pode ser atingida por vivermos uma vida respeitosa, praticando o bem. Mas podemos recebê-la por confiarmos na justiça de Cristo. Seu mérito é perfeito e está disponível a nós pela fé. É o sacrifício substitutivo de 2 Coríntios 5:21, que diz que aquele que conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Deus trocou, sabe, meu irmão, trocou de situação. Ele pegou a gente, pecador, e colocou no Cristo, e pegou o justo Jesus e colocou em nós. Então, quando ele olha para nós, ele não nos avalia de acordo com os nossos méritos, mas nos avalia de acordo com os méritos de Jesus pela fé. Amém? Foste pesado na balança, lembra dessa palavra? Menê, menê. Tekel fala assim: quem subiu na balança no seu lugar? Quem subiu na balança no seu lugar? Foi Jesus. Jesus subiu na balança no seu lugar. E é por isso que você passou na avaliação divina, pela fé em Cristo. Crer que somos justificados por nossas boas obras sem a fé é abraçar a heresia do legalismo. Crer que somos justificados por um tipo de fé que não produz boas obras é abraçar a heresia da hipergraça. Como você tem olhado para os seus momentos de crise? Queridos, em 2019 eu passei por um dos momentos mais difíceis da minha vida.
porque foi o ano em que eu estava à frente de uma comunidade, trabalhando no meu atual emprego, fazendo um tanto de coisas na obra do Senhor, e minha mãe, ela ficou muito doente. Então eu desci para o Rio de Janeiro para, de alguma forma, prestar algum tipo de apoio. E ela ainda em casa, mas muito mal, sem condições de estar mais ali, eu a peguei e levei para o hospital. E fiquei com ela quase uma semana lutando para que ela pudesse viver. Dormi no estacionamento do hospital, esperando notícias, e para ficar um pouquinho mais perto dela, que nesse momento já estava na sala vermelha entubada, eu peguei o carro do meu irmão ali emprestado, abri a mala, deitei o banco de trás, e eu me lembro que naquela noite, no abaixar do banco e no deitar, para descansar um pouco, depois de um dia super exaustivo e de uma noite mal dormida, com a mamãe muito mal dentro de casa, eu vi o céu muito estrelado. E fiquei olhando bem para aquelas estrelas, e dentre todas as estrelas parecia que uma estava se destacando. Eu não sei se já teve essa experiência, parece que aquela estrela está se destacando um pouco mais. Eu não sei se no corpo ou fora do corpo, como disse o apóstolo Paulo, mas o fato é que essa estrela estava brilhando muito mais do que todas as outras. Mais tarde eu iria entender que naquela experiência já fazia parte, de alguma forma, o consolo do Senhor para o meu coração. Adormeci no carro e o Senhor me deu um sonho no qual eu estava em um lugar muito bonito, parecido com um jardim, recebendo os cumprimentos de várias pessoas. Dali em diante, foi somente esperar para receber a notícia. E nesse momento de espera, eu cantei uma música para minha mãe, que era aquela bem antiga: o Senhor é quem te guardará de todo mal, né? A sua entrada e a sua saída, desde agora até o final. Salmo 121, se eu não me engano. Beijei-a e pedi-lhe que ela desse um beijo em Jesus por mim. E falei para ela o seguinte, que enquanto houvesse fôlego na minha vida, que naquele momento estava faltando dela, eu iria gastá-la pregando o Evangelho. Essa foi a coisa boa que eu extraí de uns momentos mais críticos emocionais da minha vida. E eu fiquei ancorado no meu coração com essa promessa, com esse pedido, e decidi de uma maneira mais veemente, mais intensa, dedicar-me ao estudo da palavra de Deus e me preparar para alguns momentos que seriam cruciais, onde eu teria que ter coragem para fazer a diferença. Nós falamos aqui nessa noite sobre essa postura que precisamos ter se quisermos fazer a diferença no mundo presente, chamada coragem. Mas que essa coragem esteja sobre os solos da verdadeira fé que está fundamentada em Cristo. E que mesmo diante dos seus momentos de crise, você venha conseguir extrair coisas para abençoar a sua vida. É uma vida só para se gastar, e eu quero te convidar lá a gastar a sua vida para a glória de Jesus nessa noite. Eu queria te convidar a olhar para a vida não como um passeio de férias somente, mas olhar para uma vida como uma peregrinação da qual o Senhor te chamou para caminhar, para fazer a diferença onde Ele te levar. A missão da mamãe havia acabado e não foi como eu gostaria. Mas a missão de Jesus, que parecia ter acabado, não foi como os seus discípulos e seguidores gostariam também. No entanto, foi a maneira como Deus escolheu nos salvar e encher a nossa vida de sentido e significado. O que a justificação pela fé fez com vocês? O que a justificação pela fé fez com a sua vida? O crer em Jesus mudou alguma coisa no seu coração? Ou você veio a essa vida a passeio?
O que você tem se tornado em uma pessoa que foi chamada para enriquecer e ter e mais nada? O que você vai deixar de legado para o mundo, para os seus filhos, para seu marido, para suas famílias que estão à sua volta, para os seus colegas de trabalho? Que você veio ao mundo para ganhar dinheiro somente, que você veio ao mundo para somente curtir o momento. Deus te chamou com um propósito, Deus quer trazer um sentido para a sua existência, meu irmão e minha irmã. Deus quer fazer de você um arauto, um proclamador do Evangelho. Você vai esperar estar numa situação deplorável para dizer: Deus pode me usar, quando você pode estar gozando de plena saúde para proclamar o Evangelho da graça do Senhor. Querido, o que a justificação pela fé fez com o seu coração? O que ela te tornou? Aumentou a sua humildade por saber que a pessoa que você é totalmente dependente? Como você explicaria a diferença entre ser moralmente correto e ser um cristão para alguém que pensa que vai para o céu porque ele faz boas coisas? Meu irmão, o nosso problema não está no comportamento, o nosso problema está na nossa natureza. Eu tenho orado para Deus não somente converter os nossos comportamentos, mas principalmente converter as nossas motivações. Porque a lei de Deus não se trata de uma postura ética comportamental. A lei de Deus vai nas entranhas do nosso ser, do nosso coração, porque na lei dos homens, na tradição judaica, vai dizer, e na lei dos judeus vai dizer: olhou, né? Olhou, tu não fez nada, né? Agora, se você consumou o fato, você ali está pecando. Mas na lei de Deus, no verdadeiro evangelho, se você tem intenção, você já está condenado. Então como é que eu vou ser livrado? É porque, assim como você não estava no Éden quando Adão pecou, você também não estava na cruz quando Jesus foi crucificado, meu irmão. Eu quero te dizer, você não estava no Éden, mas você também não estava na cruz. Você recebeu o pecado, mas você também foi agraciado com a salvação em Deus. Você não estava no Éden, o que eu tenho a ver com isso? Mas você também não estava na cruz, o que você tem a ver com isso? Mas você foi beneficiado com as maravilhas da cruz. Não dá mais, meu irmão, para perdermos tempo e viver uma vida, ainda que justificado. Precisamos justificar a nossa salvação, porque fomos justificados por Jesus Cristo. Justifique a sua salvação, andando na santidade, andando nas boas obras do Senhor, louvando e engrandecendo o nome dEle, não para ser aceito, mas porque já foi aceito. Não para ser obediente, mas por ser grato também a Deus. Manifesta a sua gratidão. Tem muita coisa boa para a gente fazer. Tem muita gente para a gente ganhar para Jesus. Ganhar para nós mesmos. Glorificar ao Pai. Eu quero te chamar a atenção nessa noite para essa verdade. Traz sentido para a sua vida. Traz um real significado para ela. Faz dessa vida faz com que a sua vida valha a pena. Para que você deixe mais do que matéria, mas que você deixe legado para quem está te observando, para os seus filhos e para todos aqueles que o Senhor fizer conviver com você. Amém?